Querido irmão, Shalom. Deus abençoe. Hoje vamos tentar mostrar na igreja alguns erros que poderia também ter muita influência na fé das pessoas. Primeiro erro é de considerar aleluia como uma saudações. Se você não ver muito bem a Bíblia, aleluia tem outra significação, amém tem outra significação, e saudações, ou saudar uma pessoa, como o anjo Gabriel tinha feito quando encontrou com a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ele saudou, ele não disse aleluia Maria, ele saudou Maria. Então, aleluia tem outra significação profética, amém tem outra significação, mas não é uma saudação conforme nós podemos utilizar quando você vai cumprimentar uma pessoa. Isso é um erro. Segundo erro, não acompanhando as escrituras sagradas, de entender o tempo e a época em que essa palavra tem a receber o seu cumprimento. Isso também é um erro. É por isso, nas escrituras sagradas, temos 5 ministérios. Primeiro, ministério apostólico, o apóstolo. Segundo, profetas. Terceiro, pastor, doutor, evangelista. São esses 5 ministérios. E também tem uma significação profética também. Se vocês verificarem isso, vocês vão entender muito bem que esses 5 ministérios representam também o nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo tem 5 letras. O mundo foi criado na imagem do nome de Jesus, porque tem 5 continentes. Os virgens que vão ser levados no céu também são 5. Se não me engano, o pão que Jesus abençoou para fazer comer 5.000 pessoas foi, se eu não me engano, vou verificar nas escrituras. Se vocês verificam nas escrituras, na carta do Marcos, no capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia diz, aos que ele disse, quantos pães tendes? E de ver, tendo informado responderam 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 5 virgens, foram 10, mas 5 sábios. Os pães foram 5 pães e 2 peixes. Se tomamos essa imagem de 5 pães, 5 virgens, os 5 dons de ministério, nós já entendemos e tiramos 50 anos do tempo de graça. Tudo é Jesus, tudo fala de Jesus Cristo. Só que devemos ter uma revelação profunda
para entender mais essa escritura. Vou vos dar mais um exemplo de esse número 5. No João capítulo 5, no versículo 2. A Bíblia fala: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpedras. Não esquece também essa mulher que encontrou Jesus. Ele tinha uma imagem profética, mas de uma forma foi uma imagem muito feio. Mas vejamos só, na carta do João capítulo 4 versículo 18, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com a verdade. Lá vimos também a resposta de Jesus sobre o número 5 na Bíblia. Bom, se eu posso citar, tem muitos, mas vou vos dar capítulo. No capítulo 6, 9, João 6, 9, João 6, 10 e João 6, 13, João 6, 19. Ali nós vimos o número 5 não foi repetido muitas vezes em vão. Tem uma significação. Temos 5 continentes, tem uma significação. Então, se nós considerarmos esses números, essas cifras, nós vamos entender falava de Cristo, falava de Jesus. Uma igreja não pode ser perfeita uma vez esses 5 ministérios não têm trabalhado. Se não tens os que têm espírito de profetas, os que têm espírito de ensinamentos, doutores, então evangelistas e outros dons, como nós citamos, apóstolo, profeta, doutor, pastor, evangelista, então essa igreja não vai estar bem segura. É por isso até demos esses números. Isso mostra não é ministério, é um ministério de doutor. É um ministério de doutor, porque o doutor ele faz uma liaison entre os profetas e os pastores, porque o doutor é que dá imagem clara dos ensinamentos para fazer muito bem entender a igreja. O pastor ele protege. Também poderia haver um servo de Deus com muitos dons. Ele tem dom de profeta, dom de apóstolo, dom de doutor, dom de evangelista e dom de pastor. Existe também esses servos de Deus com talento. Se não me engano, também nos talentos, Jesus começou nos 5. Vamos lá ver. Se a Bíblia fala de 5 talentos, Mateus, no capítulo 16, ou no capítulo 25, versículo 2, capítulo 25, versículo 15, capítulo 25, 16 e capítulo 25, versículo 20. Ali fala-se de 5 talentos. É a mesma coisa nós vamos encontrar nos 5 ministérios de Jesus dentro de uma igreja.
É assim, quando nós temos esses ministérios, a igreja não pode ter fome da palavra. Porque você sabe, a igreja do fim, haverá 2 tipos de igreja e mais de 2 peixes. E mais de 10 virgens. 2 peixes. Se nós entendemos a palavra profética, a Bíblia fala sobre os peixes. Jesus falou com Pedro: eu te fará pescador das pessoas. Então, os peixes simbolizam a igreja, simboliza os cristãos. Ele disse uma parábola: o reino de Deus semelhança de uma pessoa que lança um anzol, a rede dentro do mar, isso apanha vários tipos de peixe. Então ali entendemos que os peixes profeticamente simbolizam a igreja. Mas verificamos, havia 5 pães e 2 peixes. Se os 5 pães, o pão simboliza a palavra de Deus e o peixe simboliza esses 2 tipos de igreja que vai chegar até no tempo do fim. Não está escrito, no dia do julgamento haverá os ovelhas vão ser no lado direito e as bodes ou cabras serão no lado esquerdo. Esse é tipo de 2 imagens que serão no fim, 2 imagens que nós estamos verificando da igreja. Tudo que Jesus fazia tem sentido profético. Mas se nós estamos lendo numa inteligência humana, então não poderemos entender por que 2 peixes, por que 5 pães, por que 5 portas. Está vendo? Isso tudo é profético. Vocês vejam só, o Espírito Santo vem nos 50 dias depois do Páscoa. Tudo é controlado. 50 dias, se nós tirarmos o 0, vai dar 5. Podemos ver mais outras coisas proféticas. Na lei de Moisés havia uma lei do tempo de graça. Esse tempo de graça realizava-se cada 50 anos. E quando nós chegamos nesses 50 anos, o que se passava? Todo o escravo deve ser libertado. Então, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre o tempo de graça. Vamos lá ver. Segundo a lei de Moisés, como já falamos, havia lei, se nós verificarmos nas Escrituras a partir de Levítico capítulo 25, nós vamos ver, havia uma lei, de graça. Quer dizer, essa lei era quando um israelita está no escravo ou foi vendido, então ele deveria esperar o tempo de graça. Esse tempo foram o tempo que relaxaram os escravos. Então foi depois de 50 anos. Se vocês verificaram na escritura, vocês vão encontrar o tempo de graça no livro do Isaías capítulo 49, versículo 8, 61, versículo 2. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala isso no 2 Coríntios capítulo 6,
no versículo 2. Se verificamos, foi 50 anos. Se tirar 0 no 50, dá logo 5. Simboliza todo momento o símbolo do nome de Jesus. Então, são essas coisas que nós podemos tirar, fazer muita atenção para entendermos muito bem as profecias bíblicas, para evitar de cometer erros. Há outro número que se repete muito nas escrituras, número 7. Número 7, nós vamos ver isso na criação, quando Deus criou o mundo. Ele criou durante 6 dias, o 7º dia ele descansou. E vamos ver também isso na obra do sumo sacerdote, quando ele fazia o holocausto para oferecer o sacrifício diante do Senhor. Ele tem que levar o sangue das bodas e sangue das vacas para fazer a expiação, mas ele deitava esse sangue 7 vezes. Tem uma significação profética. No Apocalipse temos 7 igrejas. Apocalipse tem 7 igrejas. Tem um animal com 7 cabeças. Tem bode com 7 olhos. Então, tudo isso são as coisas escondidas. É ali que está guardado, onde é que está selado a revelação. É por isso Deus falou com Daniel. Daniel sela o livro até no tempo do fim. O livro foi selado até no tempo do fim. Muitos vão estudar e os conhecimentos das pessoas vai acrescentado ou vai aumentando. Mas os ímpios não entenderão. E por que os ímpios não vão entender? Porque esses que vão ter a fome da palavra. É igualmente os 10 virgens, 5 que foram sábios, que tinham olho, e outros 5 não tinham olho. Olho simboliza o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo vem através da palavra de Deus. Então, queria dizer que essa parte da igreja, outra igreja, que vive no mundo, também não vão ter a palavra, porque são 5. 5 representam 5 continentes. E 5 continentes que haverá 2 tipos de igreja. Um é a igreja espiritual e o outro é a igreja que não vai ser espiritual. E mais de 2 peixes. Tá vendo? E mais de 2 peixes. E 5 virgens. Os virgens são uma moça que não conhece o marido e o Cristo. Então, mas esse virgem não tem sabedoria. E qual é a sabedoria? Porque não tem a palavra. E se não tem a palavra, e não vão ter o Espírito Santo. E a Bíblia fala, no tempo do fim, a igreja do tempo do fim, vai haver outra parte dos cristãos que vão haver um grande conhecimento das Escrituras, grande capacidade de conhecer a Escritura, a outra parte que não vão entender nada. E essa parte, embora que vão na igreja, que não entendem nada, e a parte dele no céu vai ser fechada, quer dizer, não vão participar no arrebatamento da igreja. É por isso a Bíblia fala de fome da palavra. Está a ver? É isso é que nós devemos entender cada símbolo profético. E no último, no Apocalipse, no capítulo de 22, ali vamos terminar. Agora vamos
terminar os ensinamentos, mas antes de terminar, vamos ir ainda no Daniel, depois vamos terminar aqui no Apocalipse capítulo 22, no versículo 10 e 11. O que a Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 4. Tu, porém, Daniel, será as palavras, será o livro, até o fim do tempo. Muito correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Segura esse ponto. Vamos subir no versículo 9. No versículo 9, ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão seladas e seladas até o tempo do fim. Verificamos no versículo 10: muitos se purificarão e se embranquecerão e serão crisolados, mas os ímpios procederão em piedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nós vimos que os ímpios são aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus. Esses são ímpios. Os cristãos que vêm na igreja que não entendem nada são ímpios, ninguém vai entender. Porque para entender tem que amar, tem que gostar. João capítulo 14, começar no versículo 23 e 24. E para terminarmos, viemos na carta do Apocalipse, onde que eu já tinha dado o versículo, capítulo 22, no versículo 10. Disse-me: ainda não serão essas palavras da profecia desse livro, porque o tempo é próximo. Agora, no fim do tempo, a palavra não vai ser mais selada. A Bíblia vai ser revelada. É por isso, os que vão revelar a Bíblia são profetas, e os doutores vão dar a imagem, mostrar claramente as Escrituras, para que recebamos a fé do arrebatamento. Que Deus abençoe. Continuamos na nossa sintonia, não sei se estou a falar bem, e vocês vão receber todo momento a mana nova, as novas pregações. Que Deus vos abençoe.